Bom dia, terceiro ano! E aí, como é que vocês estão? Hoje mais uma aula, 10/6, não é isso? Mas gostaria que, por favor, vocês abrissem aí o livro de vocês na página 20 e 21, tá? Eu quero que vocês realizem essa atividade agora. Essa atividade no momento, tá? É como se a gente estivesse em sala de aula. Para os que estão acompanhando, por favor, vocês abram na página 20 e 21 e vão realizar essas atividades, que são as atividades finais do conteúdo que nós estudamos, certo? Olha só, a tia vai orientar daqui como é que vocês terão que fazer. Já que muitos até me enviaram, né, as atividades anteriores, a tia já registrou como presença e tudo mais, corrigiu, enfim. Agora nós vamos para a página 20 e 21. O exercício é o 4, da página 20. E o que é que nos pede esse exercício? A tia vai ler. Imaginem que você esteja observando o quarteirão onde está localizada a sua casa, a partir de uma visão vertical. Lembram? Visão vertical? Ou seja, você está observando o quarteirão de cima para baixo. Procure lembrar-se dos elementos que existem nele, como casas, prédios, estabelecimentos comerciais, entre outros. No espaço abaixo, faça um desenho do que existe no quarteirão da sua casa, visto de cima para baixo. Lembre-se de identificar sua casa. Gente, vocês vão fazer o desenho da rua de vocês. Quarteirão é a rua, tá? Vocês vão fazer esse desenho de cima para baixo, que é a posição vertical, é a visão vertical, tá? Lembrando, é de cima para baixo. Nós não estamos falando de frente, de cima para baixo. Vocês vão fazer o desenho da rua de vocês e vão frisar a casa de vocês. Vão deixar bem frisado a casa de vocês. Por exemplo, é como se vocês estivessem fazendo a planta, tá bom? A planta do quarteirão. O que é que nós vamos ver na planta? Nós vamos ver os telhados. Telhados de casas, de prédios, de locais comerciais e assim por diante. Então, se é de cima para baixo, ela está na posição vertical. Então, vocês farão os desenhos da rua como um todo. Só que o que vocês vão deixar mais visualizados serão os telhados dessas residências. E você vai marcar, tá? Como aqui diz, ó, faça o desenho que existe no quarteirão de sua casa, visto de cima para baixo. Lembre-se de identificar a sua casa. Você vai identificar a casa que você mora por meio desse desenho, tá certo? Feito isso, concluída essa atividade, você virá para a página 21. Teremos mais um desafio, tá? Agora, na página 21 aqui, certo? Diz o seguinte: agora, baseado no seu desenho, construa a legenda dos elementos que existem no quarteirão da sua casa. Lembra que vocês fizeram a legenda da planta de uma outra residência, identificamos a casa, as árvores, enfim, uma série de coisas. Vocês farão desse mesmo jeito, só que agora vão se referir à legenda, vai se referir à legenda do lugar onde você mora, da rua em que você mora. Então, você vai identificar para a tia se há grama, se há árvores, vai identificar a sua casa, vai identificar postes, enfim. Aqui você fará os pequenos desenhos, se for necessário, ou você pode também, como alguns fizeram, coloriram a imagem. E se você colorir, você pode utilizar as cores e frisar, digamos assim, o verde são árvores, vermelho, a minha casa. Tá compreendendo? Eu espero que sim. E por último, nós temos a linha de chegada. Aqui, ó, linha de chegada. Essa linha de chegada é interessante frisar nela, porque vocês vão estar me informando quais foram as dificuldades que vocês tiveram com relação ao conteúdo. Elas aqui mostram 3 carinhas. A cara de satisfação, a carinha de satisfação de quem realmente entendeu o conteúdo, de uma pessoa que está com dúvidas sobre o conteúdo e a de que não foi entendido, não foi assimilado nada. Você vai marcar com um X, de acordo com os conteúdos que nós abordamos. Nós temos aqui os temas: representando lugares, os lugares,
Você vai marcar o X em qual delas você mais se identificou. Se realmente você aprendeu, se realmente você ficou com dúvida ou se não aprendeu nada. Aí você vai marcar em um desses. E assim por diante você fará com os outros, tá certo? Bom, essa é a atividade que eu vou pedir para que vocês me enviem com uma atividade que vai representar a sua presença nessa nossa aula, tá bom? De atividades por hoje só. Mas eu vou querer começar um novo assunto, tá bom? Então, se eu vou começar um novo assunto, eu quero que vocês abram, por favor, na página 23, para que a gente possa visualizar essa imagem aqui. Uma imagem bem tradicional, se a gente for levar em consideração, porque faz lembrar-nos, nos lembra, na realidade, por que não dizer a nossa cidade, né? Nós estamos aqui visualizando, essa imagem que vocês estão vendo em casa e que eu estou mostrando para vocês, ela representa uma rua comercial, né? Por que comercial? Porque, olhem bem, nós temos aqui bastante movimentos de carros. Temos, junto com isso, nessa mesma imagem, nós temos lojas, tá? De calçados, padarias. Se eu não estou... Aqui poderia ser uma rodoviária, não dá para que a gente possa identificar, que a palavrinha foi cortada. Farmácia, igreja. Parece um pouco com a nossa cidade, o centro comercial da nossa cidade, né? Vocês observem que faz lembrar movimento de pessoas, carros, não é isso? Então aqui seria uma rua comercial, tá bom? Atividades econômicas é o que iremos trabalhar agora, a partir do momento, certo? Vocês olhando para essa imagem, vocês identificam alguma atividade econômica? Será que vocês reconhecem? Será que essas mesmas atividades econômicas que apresentam aqui, será que nós temos em nossa cidade? Será que a gente se depara com essa mesma situação? Eu diria que sim. Eu diria que sim, né? Essas atividades econômicas, elas estão presentes aqui na imagem, mas elas fazem parte do nosso cotidiano, tá? Elas fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, apesar de nós estarmos mais reclusos em nossas casas, mas faz parte do nosso cotidiano. Tenho certeza que quando vocês vão para o educandário ou para algum outro lugar da cidade, muitos devem passar pelo comércio, pelo centro de nossa cidade, se deparar com a praça, com as lojas, padarias, enfim. Enfim, o que é que tia quer dizer com isso? Quer dizer que nós iremos estudar as atividades econômicas. Se estamos falando de econômicas, estamos falando de economia. E economia está relacionada ao dinheiro, exatamente, ao dinheiro. Vejamos, aqui na página 24, trabalhadores e suas atividades. Gente, o que acontece? Veja só, para que você em casa, eu aqui na minha casa, todos nós, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, para que a gente possa suprir as nossas necessidades essas que é roupa, calçado, alimentação, móveis para casa, passeio, enfim, todas essas situações. Precisamos trabalhar, não é isso? Quando se chegar uma fase, você que está aí, vai chegar uma fase que poderá se formar, trabalhar, ou antes de sua formação acadêmica, poderá já estar trabalhando, enfim. Então, para que haja o cumprimento de pagamentos, suprir necessidades alimentícias, roupas, calçados e tantos outros, nós adultos, precisamos trabalhar, não é isso? Precisamos trabalhar. Então, há inúmeras profissões, né? Professores, médicos, carteiro, que mais? Enfermeiros, enfermeiras. Existem inúmeras atividades que podemos exercer e com essa atividade que eu estou exercendo, trabalhando, eu vou receber um salário, certo?
eu vou ser remunerada. Existem inúmeras atividades, desde a pessoa que varre as ruas, desde o ambulante, que não tem um local fixo de trabalho, mas precisa trabalhar. Enfim, existem inúmeras atividades, inúmeros trabalhadores. Dentro dessas profissões, a grande maioria dessas profissões, elas são formais. Nós temos trabalhadores formais e informais. Como assim? Vejamos. Formais, quando o tia fala assim, trabalhadores formais, é porque eles possuem sua carteira registrada, certo? Olha só, aqui por exemplo, nós chamamos de carteira do trabalhador, tá certo? Essa daqui. Essa daqui, ela é registrada quando alguém trabalha em uma indústria, na escola, em pontos comerciais. Todos que trabalham dessa maneira têm sua carteira registrada, assinada pelo empregador, certo? O empregador seria o patrão, tá bom? Então, ele vai assinar a carteira daquele indivíduo para que ele possa ter diversos benefícios, para que ele possa ter direitos. E que direitos seriam esses? Por exemplo, vou dar exemplo como eu, como professora, né? Como tia. Então, vejamos só. Eu trabalho na escola, tia Tânia. Tia Tânia tem assinado minha carteira para que eu possa trabalhar na escola dela, certo? Certo. Então, o que é que ocorre? De anos em anos, a cada um ano, todos os trabalhadores, independente de profissão, que tem a sua carteira assinada, ele precisa ter seu descanso. Seu descanso vai ser as férias, serão 30 dias de férias. 30 dias de férias em que esse funcionário, ele também irá receber uma parte do salário para poder tirar suas férias. Entendem? Então, esse direito que eu recebo, ele só vem porque minha carteira está devidamente assinada, certo? Devidamente assinada pela pessoa que me empregou, pela pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar. Estão entendendo até aí? Então, esse direito das férias, que chamamos férias remuneradas, é dado a mim e é dado a todos aqueles que trabalham com sua carteira assinada, certo? Nós temos também a situação em que temos as férias remuneradas, assim como também temos a licença maternidade. Se tia, por exemplo, estivesse grávida, fosse ganhar neném, etc., dentro desse prazo, quando o bebezinho nascer, quando a criança chegar a nascer, eu vou ter direito, dependendo da profissão que eu esteja, de 4 a 6 meses de licença. É como se fosse 4 ou 6 meses de férias, onde eu fico afastada do trabalho para cuidar dos primeiros meses de vida do meu filho. Estão entendendo? Por meio, como eu falei, por meio da carteira de trabalho, que é um direito que todos os trabalhadores têm, certo? Ok? Entendem? Então aqui, ó, vejam direitinho. Esse documento que te acabou de mostrar, provavelmente alguém em casa, na sua casa, o responsável por você, ou outra pessoa, não sei, terá em casa. Então você pede para dar uma olhada, certo? Por curiosidade. Papai, mamãe, vovó, tia, mostra sua carteira de trabalho, que eu queria ver. Você vai observar que é um documento que vai precisar de foto 3x4, que é necessário registro de quem está ali empregando, no caso não você, eu falo do adulto, lógico, e você conhecerá melhor esse documento, porque esse documento faz parte de outros documentos que nós acarretamos ao longo da vida, certo? Então, ó, carteira de trabalho, tá? Entre as atividades que eu falei entre os trabalhadores, nós temos mecânicos, não é isso? Advogados ou advogadas, os agricultores, tá bom? E temos também os pedreiros, os padeiros, nós temos as pessoas que trabalham em indústrias, enfim, é uma infinidade. Se formos falar de trabalhadores e as suas profissões, nós teremos inúmeros, tá? Dentro dessa situação que a tia falou, nós temos o desemprego. Infelizmente, é uma situação
difícil, porque existe o desemprego. Assim como há o emprego, há o desemprego, né? Há os dois lados. O desemprego é realmente você não ter como trabalhar, não ter para quem trabalhar, né? Quando você está desempregada, sua carteira ela não é assinada. Então, sendo assim, você perde alguns recursos que a carteira acaba, esse documento acaba lhe fornecendo. Quando se está desempregado, logicamente, não há emprego. Existem inúmeras pessoas no nosso país, no nosso Brasil, incontáveis pessoas que no momento estão desempregadas, tá? E algumas dessas pessoas, infelizmente, passam por muitas dificuldades e necessidades. Algumas dessas pessoas que não estão trabalhando com a carteira assinada, eles trabalham de forma informal. Informal quer dizer que a carteira não está registrada como deveria. Eles trabalham por conta própria. Isso nós estamos falando de ambulantes, pessoas que muitas vezes estão vendendo alguma coisa no comércio, no centro da cidade, peças pequenas, vendendo sorvete, enfim, trabalhando por conta própria. São os informais. Nós temos catadores de materiais de reciclagens, cuidadores de cães, lavadores de carro. Ó, justamente aqui no final da linha vem dizendo esses outros trabalhadores que trabalham de forma informal, certo? E esses trabalhadores acabam não tendo seu registro, sua carteira assinada. Então, não tem direito a férias, não tem, décimo terceiro salário, como é dito, e muitos outros benefícios. Agora, voltando aqui para a página 25, nós vamos ter valorização da mulher no mundo do trabalho. Gente, atualmente não. Hoje em dia, não. Mas há muitos anos atrás, digamos que há uns 70 ou 80 anos ou mais, era muito mais difícil uma mulher entrar no mercado do trabalho. Era bem mais complicado. Existia essa dificuldade porque a nossa educação, as nossas criações, naquela época, era visto que a mulher era apenas um indivíduo que tinha que apenas trabalhar para dentro de casa, ou seja, ser dona do lar, lavar, cozinhar, passar, engomar, somente. Então, a educação que já vinha do berço trazia isso consigo, trazia esse caminho para as mulheres, só esse caminho. Estudos não podiam, estudar era muito difícil, trabalhar então nem se fala. Só os homens tinham esse direito, apenas os homens. Mas enfim, o tempo foi passando e hoje, em pleno século XXI, nós vemos que as coisas não são bem assim. As coisas mudaram. Hoje, para que se possa ter uma qualidade de vida um pouco melhor, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, quando existe um casal em que trabalham os dois juntos, logicamente muitas necessidades em casa serão canceladas, não haverá tantas. Ou mesmo que não sejam casais, possa ser a mulher por independência própria, sem estar casada, estar trabalhando, estar estudando. Isso hoje é bem normal, é muito tradicional, né? Dificilmente é você poder ver alguém, uma pessoa em casa que não esteja trabalhando. Falo do sexo feminino, porque o masculino geralmente é mais habitual. Mas enfim, as mulheres eram tidas assim, apenas para cuidar das crianças, cuidar da casa, lavar, passar, engomar, apenas para isso. O emprego delas, naquela época, há muitos anos atrás, eram estes. E hoje, a mulher, além de fazer essas atividades domésticas, muitas eu digo assim porque algumas trabalham, ainda tem o trabalho que é fora de casa. Além de cuidar dos filhos em casa, serviços domésticos, ainda tem que trabalhar. Então, muitas vezes é muito exaustivo, né? São muitas atividades para uma só pessoa dar conta. Pois é. Então, hoje, sabe-se que as mulheres entraram no mercado de trabalho. Hoje, muitas trabalham, estudam, soam, correm atrás, certo? Nós temos que dar uma valorização muito grande, porque eu tenho certeza que aí em casa, na casa de vocês, provavelmente deve ter alguém assim, ou caso não tenha,
você também já pode ter conhecido. Enfim. Porém, temos que pontuar um outro pontinho nessa história. Mesmo as mulheres hoje em dia trabalhando muito, ocupando os lugares que antes eram dos homens, ainda assim há uma baixa no seu salário. Os homens ainda continuam recebendo valores mais altos do que as mulheres. Ainda há essa indiferença entre trabalhadores do sexo feminino e sexo masculino. As mulheres, ainda assim, trabalhando, ainda recebem um salário menor do sexo masculino, se comparado ao sexo masculino, certo? Enfim, gente, tem uma informação que eu gostaria de ressaltar para vocês, aqui, ó, de mulheres que fazem parte do contexto histórico, que fazem parte das carreiras que trabalham. Deixa eu ver se te acha. Olha só. Essas mulheres que eu queria citar aqui para vocês, por exemplo, são escritoras, artistas, enfim. Só para que vocês saibam. Por exemplo, não sei se todos já assistiram, mas acredito eu que já tenham ouvido falar na trilogia, se não me engano é isso, de Harry Potter, né? Enfim, então, esses livros que foram feitos antes de serem lançados para o cinema, quem o produziu justamente foi a autora dos livros da série Harry Potter, com milhões de livros vendidos em todo o mundo, J.K. Rowling, autora. Entendem? Então, assim, não somente ela, mas várias outras pessoas que invadiram o espaço do sexo masculino, que antes só eram voltados para os homens. Essa é um dos exemplos, mas nós temos inúmeros, tá certo? Por enquanto é só. Essa atividade que eu pedi para que vocês fizessem, vocês me enviam. Qualquer dúvida também podem me perguntar, envio no privado. Para a próxima aula, a gente faz o exercício relacionado a esse conteúdo que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Por enquanto é só, gente. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe cada um. Um beijo no coração.